O cyberpunk é um dos subgêneros mais interessantes de toda a ficção científica. É incrível ver como nesses mundos as corporações se tornam extremamente poderosas, os governos cedem cada vez mais aos caprichos dos bilionários, a qualidade de vida se torna cada vez mais precária, ao mesmo tempo que a tecnologia se torna cada vez mais avançada e acessível. Era pra ser ficção científica, né? E a gente tem diversas obras incríveis que abordam a temática cyberpunk. No cinema a gente tem clássicos maravilhosos, como o Blade Runner, que de certa forma inventou o cyberpunk, até clássicos mais recentes, entre aspas, como o Minority Report, ou até mesmo o Quinto Elemento. Já nos videogames a gente tem jogos praticamente lendários, como a franquia Deus Ex, que mescla cyberpunk com espionagem. Inclusive eu queria trazer Deus Ex aqui depois. E nos RPGs de mesa a gente tem o lendário Shadowrun, um universo que mescla cyberpunk com fantasia. E até mesmo os animes têm obras simplesmente lendárias, como Akira e Ghost in the Shell. Mas seguindo a nossa série de vídeos, eu quero falar do universo que tem RPG de mesa, videogame e anime, que é claro, Cyberpunk 2077. Mais especificamente, a presença do Brasil nesse universo. Mas antes eu quero me apresentar. Se você gosta de explorar mundos de fantasia e ficção científica, você está no lugar certo. Meu nome é Kelvin Oliveira e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre o Brasil em Cyberpunk 2077. Hoje, vamos falar de lore. Para começar, é importante você entender que assim como no meu vídeo de Brasil no universo de Fallout, o universo de Cyberpunk 2077, ele se passa quase que inteiramente nos Estados Unidos. E pouco espaço tem para outros países que não sejam Estados Unidos. Mas vale dizer que em Cyberpunk 2077, alguns países, principalmente da Ásia, têm grande importância, como é o caso do Japão e da China, já que nesse universo, várias das grandes corporações que atuam nos Estados Unidos, assim como grandes organizações criminosas, são provenientes da China e do Japão. Assim como também existe uma forte presença de elementos europeus, principalmente soviéticos. Só isso aí já distingue o universo de Cyberpunk de Fallout, porque em Fallout é basicamente Estados Unidos com umas pitadinhas de China, enquanto Cyberpunk já tem um pouco mais de lore. Inclusive, Cyberpunk tem elementos oficiais do Brasil. Brasil! A gente não vai precisar ficar deduzindo demais não. Para começar eu tenho que falar para vocês um pouquinho da Sovioil, ou Soviet World Oil Industries. Numa tradução seria mais ou menos como Indústrias Petrolíferas Soviéticas Mundiais, ou Sovioil. Ela é uma mega corporação do setor petroquímico, cuja sede opera na União Soviética. É a companhia mais rica de todo o território soviético. Dizem que ela é tão rica e tão poderosa que ela manipula o governo soviético há décadas, com operações em praticamente todo o mundo. Porém, o seu foco é fornecer petróleo e os seus derivados à Europa e à Ásia. Um detalhe importante que eu não falei: no universo Cyberpunk, diferente do nosso, a União Soviética nunca acabou. Na verdade, nos anos 90, ela se afastou de algumas ideologias mais comunistas e existe até hoje. E na lore de Cyberpunk tem muita coisa sobre a União Soviética. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo falando dela. Mas voltando ao Brasil, né, que é por isso que você tá nesse vídeo, eu tô falando da Sovioil porque em 2077 o governo brasileiro fechou um acordo com a Sovioil, dando ela direitos exclusivos e quase absolutos sobre a extração, exploração e venda de todo o petróleo brasileiro. Nossa, o governo brasileiro dando os recursos naturais na mão de empresas estrangeiras. Ainda bem que isso é ficção, né? Outra coisa curiosa é que a Arasaka Corporation, uma das corporações mais importantes e emblemáticas de todo o universo Cyberpunk, inclusive a corporação Arasaka é uma das principais antagonistas do game Cyberpunk 2077. Ela também tem algumas operações no Brasil. Os setores que a Arasaka opera são vários, mas principalmente segurança corporativa, desenvolvimento de tecnologias militares, armas, dispositivos, enfim, tudo. Setor financeiro, mexer com dinheiro mesmo, e manufatura de bens de consumo. Mas a gente sabe duas coisas envolvendo a Arasaka quando se trata do Brasil. Primeira delas é que eles têm pelo menos um grande colégio militar no meio da floresta amazônica.
Apesar que a gente não tem muitas informações sobre esse colégio, então eu deduzo que seja um lugar de treinamento desses soldados em ambientes de floresta, já que Arasaka também fornece força militar privada. Mas considerando os recursos naturais presentes na floresta amazônica, eu não duvidaria que parte disso seja para encobrir alguma operação de exploração e extração dos recursos naturais brasileiros. Outro pequeno fato que a gente sabe é que em 2074 a Arasaka realizou uma investigação e uma operação para destruir uma célula terrorista no Rio de Janeiro, matando todos os terroristas responsáveis e acabando com os ataques que o Brasil via sofrendo. Mas lembre, a Arasaka não é boazinha não, isso é uma informação que ela deu para os jornais. Sempre tem a possibilidade dela ter matado a concorrência. Ah, e se você tá gostando do vídeo, não se esquece de curtir e se inscrever no canal, isso ajuda pra caramba. E se couber no seu orçamento, se couber, considere se tornar um membro. A partir do valor de um cafezinho você ganha uns benefícios bem legais, como ter acesso antecipado aos vídeos. E se você quiser dar uma força pro canal e não quiser gastar nada mais com isso, quando você for fazer compras na Amazon, use o meu link, que você não gasta nada mais, mas um pedacinho do valor, ao invés de ir pros bolsos lá do Jeff Bezos, que é bilionário, vai vir pra mim, que sou pobre. E eu sempre tô dando uma olhadinha no que vocês têm comprado com o meu link. Como esse inscrito que comprou uma caixa JBL Bluetooth Party Box Encore Essential, uma caixa que você compra e seu vizinho agradece. E não precisa ser só coisa cara não, gente. Igual esse inscrito aqui que comprou uma tesoura de poda de jardim. Barato, mas funcional. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu tava vendo que muita gente assiste meus vídeos pela TV, então eu vou deixar um QR Code aqui na tela, que é só você apontar seu telefone, que já dá pra comprar com o meu link. Valeu! Outro pequeno fatozinho envolvendo no Brasil é que em certo momento a gente encontrou uma mensagem que a gangue dos animais conseguiu vender algumas armas desbloqueadas e não rastreáveis para um certo cliente brasileiro, Wagner Nascimento. Entendeu a referência? Wagner Moura, Capitão Nascimento, Wagner Nascimento. Quer dizer, o companheiro seu cai no chão baleado, você vai pegar esse fuzil e vai fazer o quê? Vai jogar no chão? Não, senhor. Vai enfiar no cu? É claro. Eu acho curioso que o Brasil, sendo um país com tanto console desbloqueado, o cara tava justamente comprando armas desbloqueadas. E por último, uma das coisas brasileiras mais interessantes do universo de Cyberpunk é um personagem, Ozob Bozo. A gente não tem exatamente uma data de quando Ozob nasceu, mas eu chutaria por volta de 2020. Ele nasceu no Rio de Janeiro e uma das coisas mais interessantes sobre sua história é que quando ele era um adolescente ou um jovem adulto, ele teve uma discussão com seu irmão e seu irmão simplesmente arrancou seu nariz fora. Ele poderia usar um implante cibernético, colocar um nariz cromo, mas não. O filho da mãe colocou uma granada vermelha no lugar de seu nariz, uma granada de verdade que pode explodir. As informações sobre sua vida são meio escassas, mas a gente sabe que em algum momento depois disso ele se tornou um mercenário e viveu vários anos como mercenário. Já em 2045, quando já estava em Night City, ele acabou encontrando a gangue dos Bozos, uma gangue que hoje em dia, em 2077, não existe mais, mas naquela época ali dos anos de 2040, ela ainda existia. Ela era uma gangue composta de palhaços, não palhaços propriamente ditos, mas pessoas que fizeram bioescultura. Elas usaram diversos cyborgs e procedimentos cirúrgicos para fisicamente se tornarem palhaças, e uma das práticas mais comuns da gangue dos Bozos era aplicar pegadinhas. Essas pegadinhas poderiam ser pegadinhas até inofensivas, como colocar um saco de peido num ônibus, ou até umas pegadinhas mais perigosas, como colocar uma granada num carrinho de cachorro-quente. Ozob, vendo um evento da gangue dos Bozos, achou interessante, entrou nela, explodiu algumas coisas e depois sumiu. E a gente fica literalmente décadas sem saber por onde ele andou. Décadas depois, em 2077, Ozob encontra V, o nosso personagem, e depois de ajudar ele a lidar com alguns membros da gangue dos Tigres, V acaba numa luta contra ele. E tem uma coisa interessante nessa luta: você pode perder pra ele te bater até te derrotar, você pode bater nele até ele perder e ele vai te dar uma grana, mas se você acertar muitos socos na cara dele, a granada vai detonar e ele vai morrer. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh fuck! E você vai ganhar a luta por nocaute técnico. Uma curiosidade sobre o Ozob é que Ozob é Bozo ao contrário, fazendo uma referência ao palhaço que fez sucesso no Brasil, mas na verdade é um palhaço que existe no mundo todo. Outra curiosidade sobre Ozob é que quando Cyberpunk em 2077 estava em desenvolvimento, eles convidaram uma série de youtubers e streamers de todo o mundo para fazerem pequenas pontinhas em Cyberpunk, assim como algumas celebridades. Um desses youtubers foi o Jovem Nerd.
Assim, eu não sei se foi oferecido pra eles mesmos como personagens, mas eu diria que sim. Eu diria que a CD Projekt Red viu o tamanho do Jovem Nerd, viu que a audiência deles combinava com a audiência que eles estavam mirando com o jogo e ofereceram eles uma participação no jogo. Mas aí eles mostraram pra Projekt Red o projeto do Cyberpunk deles, né? Que já que eles têm o podcast Cyberpunk, que tem um primeiro episódio muito bom. Os outros eu não gosto tanto não, mas o primeiro é muito bom. Então a participação do Jovem Nerd em Cyberpunk foi o personagem do Azaghal, o Ozob, e isso é simplesmente maravilhoso. Inclusive na versão PTBR, quem dubla é o próprio Azaghal. E aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Como eu disse, não tem muita coisa. O vídeo de hoje também foi um vídeo um pouco mais simples, porque eu fiquei sem internet no dia que eu ia gravar e escrever meu roteiro. Então eu tive que fazer um vídeo meio que de improviso aqui. Mas espero que vocês tenham gostado. E no mais, eu quero deixar uma pergunta aqui pra vocês responderem nos comentários. Qual é o universo cyberpunk mais incrível de todos? Vale jogo, vale anime, vale filme, vale tudo. Eu quero que vocês deixem nos comentários aqui embaixo. No mais, eu agradeço a companhia de vocês e até a próxima.